Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você nesse momento. E nós estaremos louvando ao Senhor, louvando a esse Deus que nos salvou, que nos remiu, numa manhã tão especial, ceia do Senhor. Novamente nós teremos a oportunidade de rememorar esse ato tão importante, essa ordenança do Senhor. Eu gostaria de estar orando pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos preservou, até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado cotidianamente, constantemente. Gostaria que você pudesse orar a Deus em gratidão pela sua vida, por Deus ter nos guardado, por Deus ter nos trazido aqui nessa manhã. Curve sua fronte, ore comigo em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor concede a sua igreja de estar reunida aqui neste lugar novamente, ó Deus, numa manhã tão especial, ó Deus, numa manhã onde nós estaremos rememorando, ó Deus, o sacrifício de Jesus ali na cruz, uma aliança indissolúvel, Senhor, que nos possibilita estar diante do Senhor com os nossos pecados perdoados, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter nos trazido aqui nesse lugar, ó Deus. Eu oro e agradeço pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, os que estão por chegar e os que estão em casa, ó Deus, nesse momento. Que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Toma os nossos corações, Pai, toma as nossas mentes, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, a nossa vida seja tão somente uma expressão de louvor e gratidão ao Senhor que fez céus e terras e ao Senhor que nos fez, ó Deus, para te glorificar. Receba os nossos louvores em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, 1 João 4,12 fala assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, aleluia. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Nós vamos estar louvando com essa verdade. Gostaria que você, com interesse de coração, com alegria nessa manhã, pudesse expressar isso nesse lugar. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, já
irmãos, momento de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Gostaria de estar rememorando uma passagem em Lucas 1,37, que fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa palavra quebra a barreira das impossibilidades. Nós vamos estar louvando ao Senhor, mas antes eu gostaria de orar por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, pela provisão que Deus tem trazido a cada um de nós. Eu creio que Deus tem cuidado especialmente de cada um dentro de suas particularidades. Eu creio que Deus tem respondido os seus anseios em seu tempo, mas eu creio que Deus não nos deixa sem resposta. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar ao Senhor, orar ao Senhor, falar com o Senhor, expor ao Senhor as nossas necessidades. Eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que conforte o seu coração. Eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que abra portas. Eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que traga um novo cântico. Para comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus. Pai, a irrelevância nossa é muito grande diante da sua obra, diante, ó Deus, de tudo que o Senhor é, Pai. Nós reconhecemos o nada que somos, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor nos deu Jesus Cristo, parte do Senhor, para que pudéssemos nessa manhã, ó Deus, mensurar a sua grandeza, para que pudéssemos nessa manhã, ó Deus, mensurar tudo que o Senhor é, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que o Senhor não nos desampara, nós sabemos que o Senhor, em todas as nossas necessidades, está com a sua mão estendida para nos salvar, para nos guardar, Senhor. Ó Deus, toma os nossos corações, ó Deus, traga a fé necessária, ó Pai, para que possamos ver, ó Deus, no dia da adversidade, a luz do Senhor em todo momento, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, não nos deixe nossos corações abater, ó Deus, diante do que nós não vemos, ó Pai, diante do medo e da incerteza, mas coloca em nós, ó Deus, o Espírito novo, Senhor. Coloca em nós, ó Deus, o Espírito renovado nessa manhã, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estar agindo, sobrepondo, ó Deus, nas necessidades do seu povo, Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, trazendo novo, ó Deus, na sua casa, Senhor, trazendo novo nos nossos corações, ó Deus, restaurando, Deus, a nossa alma, Pai, restaurando o nosso ânimo, Senhor, porque queremos sair daqui, ó Deus, muito melhores do que entramos, ó Pai, porque temos certeza que há um Deus aqui nesse lugar, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, renova tudo em nós nessa manhã, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, eu sei que o Senhor estará nos guiando, Pai. Oh, aleluia. Os irmãos têm oportunidade de tomar e ofertar durante esse cântico. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Vamos agradecer a Deus por aqueles que completaram mais um ano de vida nessa semana, né? Tem a pequena do Cornélio ali, esqueço o nome, é Isabelle, né? Isabelle, né? Completou mais um ano de vida. Quem mais nessa semana? A minha neta Malu. A Malu, um aninho, o primeiro aninho da Malu, né? Filha da Silmara, né? Que nasceu lá nos States. Samuel, irmão do Eliseu, também completou mais um ano de vida essa semana. Mais alguém? O neto e a nora completou também essa semana. Mais alguém lembrou aí? Sim? Os gêmeos, né? Sobrinhos gêmeos que fizeram agora, dia 10. Ah, glória a Deus. Mais alguém lembrou aí? Quem? O Lúcio, esposo da Beth. Seu neto fez dia 8 e sua filha faz depois de amanhã, dia 15. Então já vamos orar de uma vez, né? Já agradecendo. Mais alguém lembrou? Muitos aniversariantes, né? Então, alguém mais falou aí? Convido vocês mais uma vez a ficar em pé, nós vamos orar e depois vamos cantar, né, a canção oficial da ingratidão a Deus pelos aniversariantes. Vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado vida e saúde a cada um de nós, e em especial aqueles que puderam completar mais um ano de vida nessa semana. Que o Senhor venha, Deus, realmente renovar a força de cada um deles, dando a eles é necessário para que eles vivam uma vida plena, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que glorifique e exalte o teu santo nome. Que o Senhor possa, Pai, realmente trazer alegria ao coração de cada um, porque completar mais um ano de vida é grande alegria. Significa, ó Deus, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem se agradado, ó Deus, realmente de cada um de nós e dado uma oportunidade de vivermos, ó Deus, um tempo ainda maior nessa terra. E por isso, Deus, desde os menores, ó Deus, como foi a Malu que completou um aninho, até o que completou, ó Deus, não sei quantos anos, mas o que mais idade, que o Senhor possa abençoá-los de igual maneira e dando a eles, ó Deus, tudo que é necessário para viver em conformidade com a tua santa vontade. Assim oramos agradecidos em o nome santo de Jesus. Amém. Então vamos pedir para que Deus tome conta deles, né? Cristo que fala de vida e amor,
alegria mais uma vez estarmos aqui, né? E alguns rostinhos que já tinham bom tempo que a gente não via, né? O rosto da Kelly, né? Tinha um bom tempo que a gente já não via aqui na igreja. Irmã Ana, né, irmã? Está aqui. Hoje é o dia da celebração da ceia do Senhor. Tem outros também, né? O irmão Pedro, né? Já tinha um tempinho que a gente não via. A Fernanda veio outro dia também, mas já tinha um tempo já. E alguns outros, né? A Fernanda de cá, viu, Fernanda? Não sei atrás não. Agora são duas Fernandas. É a Fernanda recém-casada, ainda está em lua de mel. Então tem alguns que a gente não via há algum tempo e é bom, né, vê-los aqui novamente nessa manhã que o Senhor nos deu, nesse dia em que separamos para cultuar o Senhor e também para celebrarmos esse momento de comunhão que é a ceia do Senhor. Vamos abrir um texto que é muito conhecido por nós, né, na celebração da ceia, que é o texto de 1 Coríntios, o capítulo 11, os versos de 23 a 34. Nós vamos refletir, né, um pouco sobre a ceia do Senhor, né, de alguns olhares que nós devemos ter quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor. Você que nos acompanha também através, né, da transmissão pela página do Facebook, né, que Deus possa também falar ao seu coração. Lembrando que hoje nós temos dois cultos, né, e dois cultos muito parecidos um com o outro, para que tenha oportunidade os irmãos, né, de celebrarem a ceia. E aí reforçamos aquele pedido, né, que você acompanhe ali a lista de presença e dê oportunidade àqueles que não vieram de manhã para vir à noite. E aí você vê que a lista tem vaga e quiser vir à noite, não tem problema nenhum, mas deixe primeiro, né, as pessoas que não se inscreveram para amanhã, se inscreverem para a noite, e assim a gente tem a oportunidade de todos participarem. Com muito cuidado, né, os irmãos tendo ali toda já era feita com muito cuidado e agora, né, também, né, com toda essa preocupação aí com a asepsia, com a higiene, está tudo muito sendo bem preparado, vai ser entregue aos irmãos aí com todo o cuidado possível, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor e sem correr, né, nenhum risco. Então, daqui a pouco nós estaremos participando desse momento. Por isso que não temos aqui a mesa, nem as bandejas sendo colocadas aqui, para ficar tudo, né, guardado, né, até o momento da celebração e assim evitando qualquer risco, né, de contaminação. 1 Coríntios, capítulo 11, os versos de 23 a 30. Quem achou diz amém? Ó, tá rápido aí. A nossa missionária local, a irmã Lília, né, ela já foi para mais um tempo de treinamento, né, dessa vez lá em Montes Claros, né, e ela já foi hoje, não é isso, João? Está lá em Montes, aliás, a caminho de Montes Claros, né? Eu tenho chegado ainda, mas ainda carece, né, das nossas orações e também das nossas ajudas. E o amigo missionário, né, ainda tem alguma dificuldade. O amigo missionário, se você quiser adquirir, né, o amendoim missionário, pode deixar que ele pare de tocar sozinho, ele está com problema. Se você quiser adquirir o amendoim missionário, no final do culto você pode procurar a irmã da missionária, a Ana, né? E aí ela vai estar te cedendo o amendoim, e você vai estar contribuindo assim para, né, esse tempo de estudo, de preparação missionária, né, da nossa querida irmã Lília. Assim diz a palavra do Senhor, né, a partir do verso 23, diz assim: que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhe darei instruções. Só até aí. Mais uma vez vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, em gratidão, ao nosso Deus nesse momento. E eu vou pedir para orar, o nosso irmão Marlon. Irmão Marlon, erga sua voz aí, fique em pé para que as pessoas possam te ouvir, e aí vamos orar agradecendo a Deus. Amém. A ceia do Senhor nos dá a oportunidade de entender as bênçãos de Deus e de nós adquirirmos crescimento e conhecimento espiritual, se nós temos os olhares corretos em relação à ceia do Senhor e nos aproximamos dela com o nosso coração e a atitude correta. Então, nós vamos hoje tentar refletir sobre alguns olhares que nós devemos ter em relação à ceia do Senhor e o que nós devemos fazer para participarmos da ceia do Senhor. Dos versos 23 até o verso 26a, nós vamos aprender que devemos, ao participar da ceia do Senhor, ter um olhar voltado para trás. O texto diz: porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o partir do pão nos lembra o corpo de Cristo dado por nós, e o cálice nos lembra o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Isto é uma coisa notável, pois Jesus quer que os seus seguidores lembrem da sua morte. A maioria de nós tenta esquecer como foi a morte daquelas pessoas que nós amamos, e tentamos evitar lembrar que as pessoas que nós tanto amamos, que elas morreram, e às vezes tentamos pensar que elas estão viajando ou que estão morando distante de nós, mas evitamos lembrar que essas pessoas morreram. Mas Jesus, Ele deixa claro que Ele deseja que nós lembremos da sua morte, que nós não nos esqueçamos que Ele morreu. E isso existe um objetivo claro, porque tudo no plano divino,
da visão do Senhor tem um propósito claro, não é nada sem motivo, nada por acaso, e Deus tem um objetivo em cada um dos seus princípios, dos seus mandamentos e da sua vontade. E por que então nós devemos olhar para trás? Porque o Senhor Jesus deseja que nós lembremos da sua morte, não apenas da sua ressurreição. Primeiro, porque tudo que nós temos como cristãos está centralizado naquela morte. Se nós temos acesso a Deus, se as nossas orações são ouvidas, se os nossos pecados são perdoados, se nós somos recebidos como filhos, se nós temos comunhão com Deus, é porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós devemos nos lembrar que Ele morreu, porque isso é uma parte, uma grande parte da mensagem do Evangelho. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 3 e 4 diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso não é apenas um ensinamento, isso não é apenas uma doutrina, isso é um fato, é uma realidade. Jesus morreu em nosso favor, e a sua morte deve estar sempre presente na nossa memória. A ceia do Senhor nos convida, nos motiva e nos leva a olhar para trás, a lembrar que o Senhor Jesus morreu em nosso favor. Nós também devemos lembrar que o Senhor Jesus morreu, lembrar por que Ele morreu. Ele não morreu à toa, não foi uma morte sem sentido, não foi uma morte por acaso, uma morte acidental, uma morte sem justificativa, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu porque havia um preço a ser pago e que não poderia ser pago de nenhuma outra forma, a não ser através da sua morte e do seu sacrifício na cruz. Um texto escrito muito antes do seu nascimento como ser humano, porque a sua existência como Deus, ela é eterna, Ele sempre existiu como Deus, mas antes dele ser encarnado, dele nascer como ser humano, nós vemos um texto lá em Isaías, no capítulo 53, o verso 6, falando sobre ele, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, cada um de nós andávamos sobre os nossos próprios pecados, soltos, desgarrados, longe, distante da vontade de Deus, mas Deus fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós sobre Ele. E em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24, vai nos dizer também: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Então Jesus morreu para pagar o débito que nós não poderíamos pagar. Por isso nós devemos lembrar por que Jesus morreu. Ele morreu por causa do meu pecado. Ele morreu porque existia uma dívida que eu não poderia pagar. Ele morreu como pagamento dessa dívida, e por isso eu devo lembrar da sua morte. E a ceia é um momento de nós olharmos para trás, e nós olharmos e lembrarmos da sua morte, e lembrarmos por que Ele morreu pelos nossos pecados. Nós também devemos lembrar como Ele morreu, desejando mostrar mais tarde o amor que Ele tinha por nós. Ele morreu uma morte terrível, uma morte, a pior morte da sua época, mas essa morte foi por amor. Em Romanos, no capítulo 5, verso 8, vai dizer: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele entregou o seu corpo nas mãos de homens pecadores. Ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. Portanto, este relembrar não é simplesmente uma recordação de fatos históricos, é uma participação nas realidades espirituais. Na mesa do Senhor nós não andamos em volta de um momento apenas para poder admirar ali um cerimonial. Nós temos comunhão com aquele que é o nosso Salvador vivo, quando os nossos corações são alcançados por Ele através da fé. Então nós devemos entender isso,
que a sua morte, né, ela teve uma causa que foi pelo nosso pecado, mas não foi simplesmente o pagamento de uma dívida pura e simples, sem nenhum sentido. O sentido é o amor. Ele pagou a nossa dívida porque Ele nos ama, mesmo sem que nós merecêssemos esse amor. Ele se entregou por nós, por causa do amor dele a nós, e por isso nós devemos lembrar dessa morte, porque foi uma morte que declara o quanto Deus nos ama. Quando nós olhamos para trás, quando nós lembramos a morte do Senhor Jesus, né, ao invés de trazer tristeza ao nosso coração, ao invés de trazer dor e sofrimento semelhante, quando nós lembramos de um ente querido nosso que faleceu, nós ficamos alegres porque nós percebemos que Deus nos ama, que essa morte foi a prova do quanto o Senhor nos ama, do quanto Deus nos ama e do quanto o próprio Senhor Jesus nos ama, ao ponto de se entregar. Então, quando nós nos reunimos para nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor, nós devemos sim voltar os nossos olhos para o Calvário. Nós devemos relembrar o quanto nosso Salvador sofreu, como Ele foi humilhado, como Ele foi cuspido, como Ele foi surrado, como eles arrancaram a sua barba, como eles arrancaram a sua carne com açoites muitos cruéis, como Ele foi espancado sem piedade, como Ele foi afrontado, como Ele foi escarnecido, com uma coroa de espinhos, como zombamento por ser chamado de rei, como Ele foi condenado depois de ser considerado inocente pelo próprio governador, como Ele carregou a pesada cruz de madeira, a maldita cruz, pelas nossas pisaduras, pelos nossos pecados, como Ele sofreu a zombaria daquela grande multidão, os açoites daqueles soldados, como as suas mãos foram rasgadas por aqueles pregos que o cravaram na cruz, como os seus pés também igualmente foram ali pregados na cruz do Calvário, como Ele passou a vergonha de estar quase nu, pendurado ali no madeiro, como Ele foi torturado ao terceiro, e como Ele teve ali dores que nós não podemos jamais mensurar, e como Ele foi atormentado o tempo todo, ao ponto de um daqueles que estavam ao seu lado dizer para Ele: se és mesmo Cristo, se é mesmo Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo e também a nós. Nós não podemos esquecer dessas coisas, porque não foi uma morte simples, uma morte sem dor, uma morte sem sofrimento, foi um alto preço. Por isso nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço, porque o Senhor Jesus sofreu um sofrimento que nenhum de nós era capaz de sofrer, por aquela pessoa que mais amamos, por aquela pessoa que julgamos que mais merece, e Ele sofreu por nós sem que nós merecêssemos. Por isso, ao celebrarmos a ceia do Senhor, o nosso olhar deve sim estar lá atrás, deve sim estar lá no Calvário, e isso deve vir à nossa mente. Não é um simples memorial, não é um simples comer um pedaço de pão e tomar ai gente, foge da mente, né? Um cálice, mas eu queria dizer um pouquinho, né? Um pedacinho é fácil, mas um pouquinho, algumas gotas, né? Alguns ml, cheio a palavra, né? De suco de uva. É lembrar que alguém sofreu uma dor que é inimaginável para nós, para que nós tivéssemos para que nós fôssemos resgatados, para provar que nos ama. Que amor é esse? Quem é capaz de amar dessa forma? Quem é capaz de sofrer desse jeito por pessoas como eu e você? Jesus sofreu. Ao assentarmos ao redor da mesa do Senhor, olhando ainda para trás, para o passado, nós devemos relembrar-nos quão grande foi esse amor de Jesus por nós. Se não bastasse toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa vergonha, não foi só isso que foi a sua prova de amor. Ele deixou a sua glória. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se servo e se humilhou, como diz o texto
de Paulo aos Filipenses, até a morte, e a morte de cruz. Imagine alguém tendo todo o poder e glória, sendo o Criador de todas as coisas, sendo rodeado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, vivendo num lugar onde em todos os cantos ele é exaltado e coberto de adoração, se tornar um ser como nós, com limitações, com dores, com sofrimento, com sede, com fome, com sono. Isso é prova de amor. Ele esvaziou-se dessa condição de Deus. Toda analogia que nós tentarmos fazer, ela vai ser limitada e jamais vai compreender. Mas algo muito limitado é se pegasse o homem mais rico desse mundo e colocasse como o pior mendigo. É limitado, porque Jesus ainda era mais do que isso, e ele se colocou numa condição inferior ainda a essa. Mas é para tentar entender. Como eu disse, toda analogia ela vai ser limitada, ela vai tentar esvaziar o que Jesus fez, porque é muito maior o que ele fez. Jamais saberemos o que é ser Deus e esvaziar-se de ser Deus para se tornar um ser humano. Mas ele fez isso por amor a mim e a você e a todo ser humano. Ao assentar-se ao redor da mesa do Senhor, nós devemos relembrar-nos quão abominável é o nosso pecado aos olhos de Deus, ao ponto dele fazer o maior de todos os sacrifícios para nos livrar, do nosso pecado. Deus, ao oferecer Jesus, é porque o nosso pecado é abominável aos olhos dele. O amor dele por nós é tamanho, mas esse amor não compactua com o nosso pecado. Apesar dele nos amar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inexplicável, da mesma forma o nosso pecado nos separa dele. E por mais que ele nos ama, o nosso pecado não nos deixa ele se aproximar. E a maneira de se aproximar é colocando o peso do nosso pecado sobre o Senhor Jesus. Por isso ele é tido como propiciação. O nosso pecado foi colocado sobre o Senhor Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê mais o nosso pecado, porque o nosso pecado, o preço do nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. O pecado que nós já cometemos, o pecado que ainda vamos cometer, Jesus morreu por ele, e por isso nós conseguimos ter acesso a Deus. Mas nós não podemos esquecer de quão abominável é o nosso pecado aos olhos de Deus, ao ponto dele ter que abrir mão do que ele tinha de mais precioso para nos livrar dos nossos pecados. E ao assentar-se ao redor da mesa do Senhor para participar da ceia, ainda olhando para o passado, nós devemos relembrar-nos de como somos preciosos para Deus, ao ponto dele nos amar e dar o seu próprio Filho para nos salvar. Eu gosto sempre de dizer isso: Deus nos ama mais do que amou Jesus, porque ele não abriu mão de mim e de você, mas abriu mão de Jesus. Deus ama o ser humano mais do que amou o seu próprio Filho, porque ele entregou Jesus, mas não entregou nenhum de nós. E as pessoas ainda vivem pensando: Deus não me ama, porque às vezes perdeu um emprego, porque às vezes perdeu um ente querido, porque às vezes um negócio deu errado. E aí onde está Deus? Deus está lá, amando ao ponto de entregar Jesus, o que ele tinha de mais precioso, para não entregar a mim e a você. O que mais eu posso querer desse Deus? Como eu posso questionar algo desse Deus, se ele não abriu mão de Jesus? O que mais ele precisa me dar para eu dizer: realmente o Senhor me ama? Ele entregou Jesus. Nenhum de nós é capaz de entregar um filho por alguém, mesmo esse filho às vezes sendo desobediente, mesmo esse filho nos trazendo tristeza. Nenhum de nós é capaz de entregar um filho por alguém. Jesus entregou um filho perfeito por pessoas pecadoras, por pessoas imperfeitas. Como eu posso questionar algo desse Deus? Ele entregou. Eu sou precioso para o Senhor, você é precioso para Deus. Ele entregou Jesus para não entregar você. E ao participarmos da ceia do Senhor,
nós também, além de olharmos para trás, para o passado, nós temos que olhar para frente. O verso 26b diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós observamos a ceia até que o Senhor Jesus venha, a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma abençoada esperança que a igreja, que cada cristão deve ter individualmente. Jesus não só morreu por nós, mas Ele ressuscitou, e outra vez Ele subiu aos céus, e um dia Ele vai voltar para buscar cada um de nós. Cada um de nós tem lutas pessoais, mas quando nós contemplamos o futuro anunciado por Deus nas profecias, o nosso coração é tomado por esperança, porque nós sabemos que nós temos um futuro glorioso, que um futuro glorioso nos aguarda, nos espera, apesar das aflições do tempo presente. E quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é o momento de nós olharmos para frente, é o momento de nós fazermos, como o povo da esperança. A nossa história não caminha dando voltas em círculos, a nossa história não está sem rumo, a nossa história não é apenas teológica, filosófica, ela é uma caminhada que tem um fim escrito, um fim glorioso que não pode ser mudado. Ela caminha para o triunfo final em Cristo, com a sua volta gloriosa, que resgatará cada um de nós e nos levará para a vida eterna. Jesus vai voltar. Esse é o grito da mesa da ceia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A sua vinda é certa. A sua vinda é breve. Ainda que alguns pensem, mas já tem 2000 anos. Mas ela é breve. Jesus vai voltar. A sua vinda será física. Ela será visível, audível, poderosa, gloriosa e principalmente vitoriosa. Não existe derrota para aquele que realmente está em Cristo, porque o Senhor Jesus já venceu a morte e o diabo na cruz do Calvário. A vida do Senhor Jesus é a garantia de que nós temos da vitória do bem sobre o mal, do céu sobre o inferno, de Deus sobre o diabo. Por mais que exista aí filosofias, histórias, seitas e fábulas que digam ao contrário, os servos de Deus saibam que o diabo não vencerá, porque a vitória do Senhor ela é certa. A sua vinda será vitoriosa. Ele virá para nos levar de volta para a casa do Pai. Ele virá para nos dar um corpo glorioso, um corpo incorruptível, para estarmos com Ele eternamente, e não só para estarmos ali como servos, mas para reinarmos com Ele para todos sempre. Porque Ele diz: aonde eu estiver, você também estará, e assim como eu me assento no trono do meu Pai, você estará sentado ao meu lado. Jesus nos convida para reinarmos com Ele, e não somente para sermos seus servos. O melhor, queridos, está pela frente. Por isso a ceia nos convida a olharmos para frente. O que Deus preparou para nós é uma herança gloriosa e eterna. Tem gente brigando por migalhas nessa terra, por valores que o tempo vai comer, sendo que o que o Senhor tem preparado para nós é uma herança eterna e gloriosa, que não pode jamais ser comparada com a maior riqueza desse mundo, porque a maior riqueza desse mundo é lixo perto disso. Por isso lá em Apocalipse, quando João tem a visão, vai dizer assim: as ruas eram de ouro e de pedras preciosas, porque aquilo que para nós aqui é riqueza, lá é lixo, é estrado dos nossos pés, não tem valor. O valor é muito além disso. Por isso nós devemos olhar para frente, e ao participarmos da ceia do Senhor, nós também devemos olhar para dentro de nós. Os versos 27, 28, 31, 32 vai nos ensinar isso.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do seu corpo e do seu sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um convite para que nós olhemos para o mundo interior das nossas vidas. Ao fazermos isso, nós concluiremos que somos frágeis, que erramos, que não somos merecedores, e nós não podemos participar da ceia do Senhor sem critério, sem autoanálise, sem uma investigação do nosso coração. Nós devemos examinar dentro de nós e examinar nós mesmos. Muitas vezes na ceia nós ficamos olhando para o outro: mas fulano veio hoje no dia da ceia e ele vai participar. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que olhar para dentro de nós: eu estou em condição de participar? Eu tenho algum pecado que preciso confessar diante de Deus? Tem algo em mim que está sujo, que precisa ser limpo pelo Senhor? E ao descobrir isso, dizer: Senhor, me perdoa, me limpa, me purifica, porque eu não quero participar para a minha própria condenação, porque o teu texto sagrado diz que aquele que participa indignamente será réu, será culpado do seu corpo e do seu sangue, e eu não quero estar nessa condição. Examine-se a si mesmo, não os outros. Devemos ser juízes de nós mesmos, não juízes dos outros. Devemos rastrear a nossa alma, não a do nosso irmão. O que dentro de mim me impede de participar? E muitas vezes nessa hora as pessoas falam assim: na hora que o pastor for orar para entregar a ceia, eu vou embora. Não é para você ir embora. O texto diz: examine-se a si mesmo e coma e beba. Não diz para ir embora, diz para examinar, comer e beber. O que está dizendo? Examine-se, conserte, peça perdão e coma e beba. Porque todos nós, ao examinar, vai achar alguma coisa que precisa ser consertada. Se for assim, todos então vamos embora. Mas nós temos que olhar para dentro de nós, descobrir o erro, confessar o erro, pedir perdão do erro e participar, certos de que o sangue do Senhor Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Devemos olhar também para o nosso redor. Os versos 33 e 34 vai nos dizer isso. A igreja é uma família. Estão terminando. Aonde pode haver pessoas pobres, ricos, pessoas grandes, pequenos, líderes, liderados, e todos são iguais em Cristo. Não há maior nem menor. O Senhor Jesus diz: aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que seja o que mais serve, que seja o menor. Na igreja todos devem estar juntos, todos devem ter comunhão uns com os outros, deve existir perdão e deve existir aceitação e comunhão. Quando nós olhamos ao redor, nós percebemos aquilo que quebra a comunhão entre nós, nada mais é do que o pecado. O que enfraquece a igreja de Cristo é o pecado. O que traz doença para a igreja de Cristo é o pecado. O que cansa a igreja do Senhor Jesus é o pecado. E ao olhar ao nosso redor, nós aprendemos que não devemos ter a atitude dos crentes ali de Coríntios, na celebração da ceia, que ele era um verdadeiro banquete, e eles não esperavam uns pelos outros, eles desprezavam uns aos outros, e chegavam primeiro e comiam, e quando os outros chegavam não tinham mais o que comer. E aquele comportamento estava em contraste com a atitude sacrificial de Cristo, que se entregou. E quando Cristo instituiu a ceia, diz que ele partiu o pão e deu aos discípulos. Ele não partiu o pão e comeu, ele partiu o pão e ele deu aos discípulos. Ao olhar ao nosso redor, nós percebemos que existem pessoas fracas, aflitas, humanas, sofridas, carentes de amor e misericórdia de Deus. Olhando ao nosso redor, nós precisamos esperar uns pelos outros, compreender mais as fraquezas do próximo e amar mais os nossos irmãos.
Verso 33 diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então devemos olhar ao nosso redor. Hoje nós não vamos poder fazer o que gostamos muito de fazer, que é trocar o nosso cálice um com o outro. Hoje não vai poder fazer isso devido à pandemia, né? Mas isso é um motivo isso é um ato, um simbolismo, portamos com o outro, de que o outro tem valor para nós. Quando nós trocamos o cálice um com o outro, e às vezes troca com mais de um, né? Isso é algo maravilhoso, isso é bonito demais. Mas pela fé, né? Você não precisa trocar, mas você olha para a pessoa e diz assim, olha assim, né? Aí você levanta o cálice, né? Mostra para o outro, mostra para o outro, mostra para o outro. Você não está trocando fisicamente, mas você está valorizando a pessoa, você está lembrando dele. Isso também é possível. E encerrando agora sim, ao participarmos da ceia, nós devemos olhar para cima. Logo no início, verso 24, vai falar, né, da graça. E ao olharmos para cima, nós entendemos que a ceia do Senhor representa um tempo de nós darmos graças. Dar graças por Jesus, dar graças pela salvação, dar graças pela igreja, dar graças pela comunhão, dar graças pela vida eterna, dar graças pela certeza de que o céu existe, dar graças pela vitória sobre o pecado, dar graças porque nós estamos vivos. Portanto, queridos, sejamos gratos ao Senhor. Resumindo tudo que aprendemos nessa manhã, ao olharmos para trás, nos lembramos do alto preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Diáconos, já se preparem, ministério de louvor à frente. Ao olharmos para trás, lembramos do alto preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Ao olharmos para frente, os nossos corações ficam cheios de esperança. Ao olharmos para dentro de nós, compreendemos o quanto nós somos fracos e dependentes de Deus, e o quanto temos de perdão. Ao olharmos ao nosso redor, veremos os nossos irmãos e percebemos que temos que exercer o amor e a comunhão. Ao olharmos para cima, ficamos tomados pela gratidão em saber que Deus é a nossa eterna fonte de bênçãos. Neste momento, após fazermos essa reflexão na palavra, que possamos sair deste lugar agradecidos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Você que vai participar da ceia do Senhor, quem deve participar? Quem é membro dessa igreja, quem é membro de outra igreja evangélica, que foi biblicamente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, e está em plena comunhão com a sua igreja, seja essa ou outra igreja evangélica. Você é convidado. Se você ainda não cumpre a primeira ordenança, me procure depois. Seja batizado, cumpra a primeira ordenança, participe da segunda. Para facilitar a vida dos diáconos, eu convido você a ficar de pé. Nessa hora nós vamos orar. E esse momento de oração é a hora do examine-se. E aí você examina e come e bebe. Vamos orar. Querido Deus, nessa hora nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra fala o nosso coração. Nós não somos enganados, nós não somos iludidos, porque a Tua palavra traz luz à nossa vida. A Tua palavra, Deus, nos alcança, e a Tua palavra nos leva, Deus, ao centro da Tua vontade. Ó Pai, que cada coração aqui nesse lugar, a começar pelo meu, possa ter sido alcançado nessa hora pela Tua santa palavra, e que o Teu sangue possa, ó Deus, nos redimir, nos limpar, nos purificar de todo pecado, que nós possamos ter esses olhares para trás, para frente, para dentro, ao redor, para cima, e olhar de graça ao participarmos da Tua santa ceia, da Tua ceia, santa porque tudo do Senhor é santo, mas da ceia do Senhor, que é o nome correto. Que nenhum de nós, ó Deus, possa sair deste lugar como entramos, mas possamos sair daqui mais sensíveis à obediência aos Teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus, nos limpa, nos purifica, nos restaura, traz vida ao nosso coração,
E que esse seja o momento de lembrarmos que não foi em vão, valeu a pena, Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Valeu a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário, porque as nossas almas. Valeu a pena, Jesus, valeu a pena. E que isso possa motivar a levar esse santo amor a outras pessoas, para que cada um possa dizer: valeu a pena, o Senhor me alcançou. Valeu a pena, o Senhor me alcançou. Valeu a pena, o Senhor me alcançou. Oramos agradecidos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Já podem servir a ceia para aqueles que estiverem de pé. O ministério de louvor pode cantar. Sagrado diz que o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Nós oramos no início, mas nós vamos orar mais uma vez. Vou aproveitar que o irmão
Francisco já está com o microfone. Ore nesse momento agradecendo a Deus já pelo pão e pelo cálice. E aí depois nós vamos comer juntos e beber juntos o pão e o cálice. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado a Deus pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, Senhor, que nos propicia, ó Deus, essa união, ó Pai, que fez de nós, ó Deus, um só povo, Pai. Obrigado a Deus pelo sangue derramado, vertido ali, ó Deus, no Calvário, Deus. Obrigado a Deus pelo corpo, ó Deus, dilacerado ali, ó Pai, por todas as brutalidades, Senhor. Mas o Senhor quis assim, ó Pai, quis que Ele fosse a propiciação dos nossos pecados, ó Deus. Ele se entregou até a morte, morte de cruz, Senhor. Isso nos proporciona, ó Pai, estarmos aqui, ó Deus, numa só fé, ó Pai, uma só comunhão, um só amor, ó Deus, um só Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por ter nos dado Jesus, na oração da sua igreja, em reconhecimento a esse ato grandioso, em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado, né? Não pode trocar o cálice, mas né? A gente, em comunhão, vamos trocar. Em obediência à palavra do Senhor, comamos assim do pão e bebamos o cálice. Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Deus, obrigado por esse momento, Deus, especial, em que nós participamos, ó Deus, do pão e do cálice. Ó Deus, lembrando ali o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, por todos nós pecadores. Pai, nos ajude a cada dia, ó Deus, lembrar deste momento, um momento, Deus, em que o Senhor doa ali o sangue e a vida do Teu Filho em favor de todos nós. Que nós possamos, ó Deus, entender isso a cada dia, conhecendo a cada dia, ó Deus, esse grande amor do Senhor para com nós, os pecadores. Mas que um dia, ó Deus, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E queremos, Pai, lembrar deste momento todos os dias das nossas vidas. Nos ajude, nos oriente e nos dê sempre, ó Deus, a oportunidade de estar, ó Deus, lembrando de todo o sacrifício. Nós agradecemos o Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que excede todo o entendimento, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com o teu povo neste lugar e espalhado por toda a terra, hoje e até o dia em que o Senhor vier nos buscar, para juntos estarmos contigo eternamente na glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus